Glória a Deus. Graça e paz aos irmãos aqui presentes, aos irmãos aqui na gravação. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Esse é o nosso canal oficial, Elcio Jesus, /MGV. Se inscreva se não for inscrito, ative os sininhos. Todos os dias, geralmente 9 da manhã e às 19 horas, nós temos aqui uma mensagem, exceto aos domingos que colocamos a mensagem às 18 horas, para vocês desfrutarem, tá bom? Esse é o tema, queridos. Obreiros fraudulentos atuando em nome de Cristo. Obreiros fraudulentos atuando em nome de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Deus. Ontem no nosso bate-papo nós esclarecemos algumas questões. Quando o sistema religioso exige o dízimo, porque o dízimo foi praticado antes da lei. E é uma verdade, o dízimo foi praticado por Abraão 400 anos antes da lei. Então o argumento do sistema religioso é esse: não, mas o dízimo foi antes da lei. Tudo bem que a lei acabou, mas o dízimo foi antes da lei. E aí nós explicamos também que a guarda do sábado era antes da lei e a circuncisão também era antes da lei. Então não adianta dizer que dá o dízimo porque era antes da lei e não guarda o sábado, o sétimo dia, que foi antes da lei, e também a circuncisão, que foi antes da lei. Mas enfim, deixei aqui um estudo ontem sobre esse assunto. Então vamos falar sobre os obreiros fraudulentos. Fraudulento é aquele que fraudula, né? Aquele que manipula, aquele que engana, distorce. O que acontece é que tem muito obreiro fraudulento usando a palavra de Deus maliciosamente e tirando, as verdades desta palavra e colocando as suas verdades, o seu entendimento. Então, quando alguém manipula essa palavra de uma forma tendenciosa, quando alguém manipula de uma forma benéfica, não para os ouvintes, mas para ele, não para o povo de Deus, mas para o pregador, para o pastor, para o líder, seja ele quem for, então ele não está agindo dentro da verdade, ele está fraudulando, ele está comercializando. E o apóstolo Paulo disse: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos a verdade de Deus na presença de todos. Então, existe aí os fraudulentos, obreiros fraudulentos, ministros de Satanás, ou seja, traz uma mensagem que é oposta a Cristo, mas usa o nome de Cristo, usa o nome de Deus, usa o nome de Jesus, porque o nome de Jesus virou um grande negócio. Se tem o nome de Jesus, as pessoas colocam credibilidade, E esse é o problema. Então o obreiro fraudulento, ele atua em nome de Cristo, ele não vai atuar, ele não vai se declarar enganador. Porque para enganar ele precisa vir ultrajado, maquiado de uma verdade, Colossenses capítulo 1, versículo 24, o apóstolo Paulo disse assim: agora me regozijo, me alegro no meio dos meus sofrimentos por vós. Queridos, quem é que quer sofrer pelo outro? Ninguém quer sofrer pelo outro, É difícil, irmão? Você já parou para analisar que a gente só olha o nosso sofrimento? Preste atenção no que será ministrado hoje. Assim, a gente até se preocupa com o sofrimento alheio. A gente até, por causa do coração, o coração cristão, o coração que é ministrado por Cristo, pelo Espírito. O coração de um filho de Deus, eu falo coração é a mente, tá? Então você que é filho de Deus, você até se compadece do outro em algumas questões, em algumas situações. Você não vai querer sofrer pelo outro. E nós, seres humanos, temos aquele hábito de fazer um pré-juízo ou um pré-julgamento do sofrimento alheio.
e começamos a procurar uma justificativa para apontar porque o outro está sofrendo. Nós passamos por algumas situações dentro do ministério de algumas pessoas queridas nossas que, no tempo determinado, partiram para a eternidade. E a gente sabe que um momento de dor, de doença, enfermidade, é um momento de sofrimento. A questão é que quando você não se compadece, não tem empatia, não se coloca no lugar do outro, você começa a procurar justificativas, porque isso é ranço do sistema, em querer enxergar algo para dizer, não, está passando por isso porque fez isso. Então as pessoas vão lá e, não, deixa eu ver se essa irmã tem alguma coisa aí que eu possa chegar na cara dela e dizer, você está passando por isso porque você aprontou. Isso é ranço do sistema, porque a gente ouvia os nossos pastores dizendo isso. O irmão Elcio, quando saiu do sistema, houve um acidente no prédio que eu morava, uma dona lá incendiou o apartamento dela no primeiro andar, e nós morávamos no terceiro, tivemos que sair correndo, e eu com minha filha, que estava na época, não lembro mais a idade, mas uns 2 anos, saí correndo, joguei um lençol e para descer uma escadaria, e a fumaça escura, eu não via ninguém, eu só gritava, sai da frente que eu estou com criança, e quem estivesse na frente, eu ia meter o pé e derrubar por causa da minha filha. E o prédio incendiou, tivemos que morar de aluguel, e quando o sistema soube que o nosso prédio tinha incendiado e fomos morar de aluguel, tivemos informação que a mensagem era, quando não está fazendo a vontade de Deus, até o ovo que frita, a casa pega fogo. Porque o sistema é isso. Procura um motivo para te condenar, para te acusar. Então a gente teve algumas percas e eu e minha esposa, a gente participou diretamente, né, do sofrimento daquelas pessoas, da dor daquelas pessoas, e senti um pouco daquela situação, não só eu e minha esposa, mas outros irmãos aqui também. Mas você sabe que ainda existia pessoas que diziam assim, mas não está na graça? Será que está fazendo alguma coisa errada? Por que está com essa doença? Por que está desempregado? Por que está passando um problema no casamento? Por que está passando isso? E quem disse que a graça isenta dessas coisas? Você precisa ter a mente de Cristo e não a mente religiosa. Então ninguém se coloca no lugar do outro, ninguém se vê no lugar do outro, ninguém quer passar pelo sofrimento do outro, porque julga o seu assim, assado, mas o do outro julga de forma diferente. Então, abençoados, o apóstolo Paulo, ele nos dá essa lição. Agora eu me alegro no meio dos meus sofrimentos, não por mim. Os sofrimentos são meus, os meus sofrimentos, mas esse sofrimento não é por causa de mim, é por causa de vocês. Eu me alegro no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Trazido para o Evangelho da Graça, eu poderia receber esta palavra e me esconder em casa. Em casa, modo de falar, não me expor. Porque às vezes, abençoado, é triste você olhar para uma tia. É triste você olhar para um parente próximo. E aquelas pessoas que te tinham na vida, lhe tinha como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, e hoje lhe vê como um herege, como um falso profeta, e você ouvia entre linhas as indiretas, e por causa do amor às pessoas, por causa do amor à verdade, a gente enfrenta essas questões, a gente combate o bom combate da fé, não se importando se vai agradar A mais B, ou até mesmo perdendo algumas amizades, que você, humanamente falando, não queria perder, você queria estar com aquela pessoa, você queria andar com aquela pessoa, você queria ter uma comunhão
com aquela pessoa. Mas, irmão, será você ficar quieto? Mas eu abraço a causa do Evangelho, como disse Paulo, e eu sofro tudo isso, essas perseguições, essas críticas, porque eu quero ver o povo de Deus feliz, liberto, transformado. Eu não quero algo que seja positivo apenas para mim. Eu não quero essa liberdade e essa graça para mim. Eu quero transferir para que tantos outros filhos de Deus também se sintam felizes e em paz, coisa que nós não tínhamos lá dentro das gaiolas. E Paulo se alegrava nos sofrimentos, nas perseguições, era apedrejado, descia pelo cesto, pelo muro da cidade. Ele disse: eu cumpro a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da sua graça. Agora é fácil, irmão? Não. Sabe por quê? Porque nós temos consciência de que o que é que as pessoas querem ouvir. E se nós estivéssemos dando aqui o que é que as pessoas querem ouvir, pode ter certeza que a gente não estaria falando de dificuldade, a gente não estaria olhando para um ambiente e vendo alguns irmãos. Por quê? Porque a gente sabe que a multidão gosta de oba-oba. Os líderes religiosos, obreiros fraudulentos, não estão querendo formar Cristo na mente, está querendo formar a instituição religiosa dele. Está querendo formar a doutrina dele. Para quê? Para que as pessoas se prendam a eles. Se você me perguntar, isso cansa, Elcio? Ah, meu irmão, cansa. Cansa, irmão. Como cansa? Tem gente que não valoriza, tem gente que... Não, é só Elcio chegar, colocar uma câmera, 9 da manhã, 19 horas e pregar. É assim. Assim? Você não sabe o cansaço mental, psicológico que é. E a gente já começa se armando, porque eu vou passar em algum lugar que tem alguém que me chamava de irmão, que me dava a paz do Senhor, que agora me vê como herege, que quando eu der as costas, ainda que me dê um abraço e um beijo como Judas, depois me dá as costas e diz: cuidado com esse homem, é um falso profeta, joga até a própria família contra você. E eu sabendo de tudo isso, mas a gente continua com todas as dificuldades, combates externos e internos, mas a gente não desiste. E por que você vai desistir? Era esse o sentido quando Paulo fala em Hebreus 10,14: não deixeis a vossa congregação como é costume de algum. Não é deixar um espaço físico, é deixar essa comunhão que você tem com a graça de Deus, que foi conquistada na cruz, e que muitos abrem mão porque querem agradar homens. Quantas pessoas que saíram do sistema, receberam a palavra da graça, depois ligaram para mim: não quero conta da graça. Por quê? Fui falar para minha irmã diz que eu sou louco. Ah, agora eu sou ateu. Ateu? E agora pega contra que ministra a graça de Deus. Na minha carne, o resto das aflições de Cristo por amor ao corpo, que é a igreja. Então Paulo abraçava o sofrimento alheio por amor. E é tanta coisa que a gente tem que suportar por amor. E é aí que a gente vai ver se existe amor. E amor, não estou falando aqui de um amor sentimental, circunstancial, um amor no sentido de reciprocidade. Eu te amo porque tu disse que me ama primeiro. Eu estou contigo porque eu sei que tu também está comigo. É amor incondicional mesmo. É amor ao teu inimigo mesmo. É amor àquele que dá as costas, fala mal de você, e você vai continuar amando. Se teu inimigo tiver sede, dá água. Tiver fome, dá de comer. Porque amor de jogo de interesse é fácil. Eu dou e eu espero, eu sei que tu vai me dar um dia. Aí é fácil, né, irmão? Amor de troca, de barganha. Toda vez que eu penso em não fazer algo por alguém que eu julgo não merecer, aí Cristo me constrange a ter que fazer. E aí cabe se eu vou obedecer ou não. Entendeu? Toda vez que eu não quero fazer algo por alguém que eu julgo aquela pessoa não ser merecedor, Cristo me constrange a fazer justamente por aquela pessoa que eu julgo que não mereça. Porque aí o amor dele é exercitado na minha vida. Porque fazer por alguém que você sabe que gosta de você, que ama você, é fácil. Sofrimento pelo corpo, pela igreja.
Paulo disse: ainda que amando mais vocês, eu seja menos amado. Pequei falando a verdade? Disse o apóstolo. Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Entrarão no meio de vocês. Paulo já estava prevendo aquilo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ter cuidado, como ele disse lá na segunda carta aos Coríntios. Eu tenho zelo de Deus, cuidado de vocês, zelo de Deus, para apresentar vocês como uma virgem pura, a um só esposa, a saber, a Cristo. Então, enquanto eu estiver aqui, disse Paulo, eu estou com esse cuidado, eu estou disponível para vocês, eu estou pronto para viver, não as minhas vontades, mas viver também em prol desse reino. Nós temos um casal de amigos que são pastores, que eu não acredito que sejam falsos amigos, são verdadeiros. Só não recebe a doutrina, tá? Só não recebe o que nós pregamos. Mas, particularmente, são amigos. São pessoas que eu sei que, independente de qualquer coisa, independente da doutrina, são amigos. E a gente vê como essas pessoas se dedicam, como essas pessoas abraçam a causa do Evangelho, embora esteja, como nós falamos, e eu falo na cara dele, fermento religioso, judaico, legalista, mas admiro o procedimento, o cuidado, o zelo que eles têm por Deus em prol das pessoas. A abstinência da sua própria vida, da sua própria, do seu próprio sonho, em prol de sonhar com aquilo que eles acreditam. Porque se você não sonha com aquilo que você acredita, eu não vou sonhar por você. E aí, muitas vezes, você vê as coisas fluindo e você diz, mas não está dentro da graça. Não está dentro da graça, mas Deus está conhecendo o coração e o propósito que eles têm. Propósito esse que pode ser de um obreiro fiel, que maneja bem a palavra que eles têm como verdade, ou pode ser de um obreiro fraudulento, que visiona meta, lucro, e aí trabalha para isso. Porque para isso o sistema religioso fraudulento se esforça, se dedica. Vai lá. Está lá todo mundo no sacrifício de não sei quem, na fé de Abraão, na busca de não sei o quê. Por quê? Porque alguém que direcionou ali manipulou as mentes para acreditar da forma que ele acredita. E aqui não tem uma manipulação, aqui tem uma revelação. Cabe a você caminhar dentro dela. Porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. E Paulo disse, porque depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Não iria poupar. E que dentre vós mesmo, Atos 20, 30, e que dentre vós mesmo se levantarão homens, falando coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Obreiro fraudulento. Falando coisas perversas, o que, Paulo? Será que esses homens iam falar perversidades da vida? Não! Coisas perversas dentro do contexto acerca do reino, acerca de Deus. Coisas pervertidas, deturpadas, manipuladas, adulteradas, falsificadas. Fraudulosamente, por quê? Porque eles queriam que os discípulos seguissem a Cristo. Não posso dar nome, mas existe um senhor que tem um cabelo grisalho, comprido. Ele prega muita coisa da graça, com certo fermento, mas prega muita coisa da graça. Ele dizia assim, quando aquele líder lá da pomba chegou para mim e disse, tudo que você prega é verdade, mas isso que você prega, essa graça que você prega não gera para mim, ó. E o que eu quero é isso. E isso aí não é lucro. Jesus Cristo quebra o meu negócio. Ainda que o nome lá na fachada esteja Reino de Deus, Jesus, e isso é o Senhor. Não, mas ali o Senhor não é Cristo.
Quem manda não é Cristo, quem manda é o líder, porque atrai as pessoas após si. Então já dizia o apóstolo Paulo que a graça não é fonte de lucro, ela é uma fonte de contentamento. Eu me contento com aquilo que a graça me propõe. Mas a fonte de lucro é o sistema, é o engano, é participar porque os outros estão participando, é a pirâmide, que só quem vence é quem está lá em cima, no topo. Quem está embaixo serve de escada. E Paulo disse: cuidado com eles, porque eles vão atrair vocês após si, falando coisas perversas. Eu pulei aqui um versículo, não é isso mesmo. Falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. E Paulo ele diz: olha, e mesmo dentre vocês se levantarão alguns, não apenas que vêm de fora, mas dentre vocês. Então até dentro da graça de Deus vai levantar pessoas falando coisas pervertidas. Estávamos na reunião de Feira de Santana e o irmão me fez uma pergunta: por que vocês que pregam a graça não se organizam, não conversam, para que todo mundo venha pregar da mesma forma? Eu falei: isso não existe, irmão. Porque quem é fraudulento, ele é fraudulento independente se ele está na lei ou está na graça. Se ele entendeu a graça, se ele vive a lei, independente se ele é fraudulento, ele é fraudulento. Judas era apóstolo, mas era falso. Não é porque é cristão, não é porque é evangélico, não, ele é fraudulento, ele é mau caráter, independente de qualquer coisa. Ah, mas se todo mundo pregasse a graça da forma que você prega, que o Geraldo prega, que o André, que o Cristiano prega, seria melhor. É porque está surgindo muitas pessoas falando da graça, mas estão refutando, combatendo o que vocês pregam. Eu disse: claro, no nosso meio mesmo vai se levantar pessoas falando isso, para atrair os ouvintes, receberem visualizações, para atrair as pessoas após si. E gente que está desatenta começa a seguir também essas pessoas. Eu falei: não, quem anda compromissados, quem tem compromisso com o reino, você vai ver as coisas alinhadas, e não precisa ligar para o irmão para combinar qual mensagem eu vou pregar, que ele vai pregar amanhã aquela. Eu falei para o irmão: não, aí seria monopólio, um sistema, convenção, e nós andamos pelo Espírito. Que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Colossenses 2:8 diz o apóstolo: tendo cuidado, tome cuidado, porque alguém vai querer lhe atrair. Tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Presa sua. Tome cuidado para que você não seja propriedade privada de lobos. Tome cuidado para que você não seja um escravo desses senhores. É isso que Paulo está dizendo. Tenha cuidado, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Sabe, você vê algo ali e você diz assim: olha, eu vou levar aquele animal, um exemplo, para casa, mas ele é selvagem, a natureza dele é aquela, não tem como domesticar aquilo, mas você quer que seja seu. Eu lembro que uma vez eu passei em um bairro aqui atrás. Eu sou apaixonado por animais exóticos. Já tive papagaio, essas coisas. E eu bati o olho em um pé de árvore. E aí eu vi na verdade eu vi antes, né? Ela passou na rua e subiu naquele pé de árvore. Um lagarto gigante, uma iguana. Era mais ou menos isso aqui. Enorme. Eu disse: nossa, eu tenho vontade de ter um animal daquele. E um sol quente, eu escalei aquele pé de... acho que é embaúba que chama, que coça aquele negócio que tem uns... como é que chama aquela formiguinha miudinha? Pichichica, né? Rapaz, aquilo pega, queima. E eu subi escalando aquela árvore. E ela também é uma árvore frágil, poderia quebrar, né? Que ela tem uns nós assim.
E eu subi até pegar aquele animal. E aquele animal com aquelas garras tal, selvagem, me batia. Eu peguei pelo pescoço e eu trouxe. Eu falei, eu vou criar esse animal. Eu passei em um mercado para pegar mamão, para pegar folha. E o dono do mercado olhou e falou, me deixa sair, rapaz, para a gente comer. Eu falei, você come isso aqui? Nós comemos, com cachaça. Eu falei, não, eu vou levar para casa. E aí eu fui todo feliz e botei numa caixa e amarrei, que o trem dava cada porrada. E eu falei para minha esposa, vou levar para casa. Ela disse, tu leva, eu saio. E aí eu tentei convencer a minha esposa, lembra? Tentei convencer a minha esposa, e eu estava indo para a igreja, e eu levei para a igreja, aqui em cima onde eu fazia parte. E foi lembra? E foi aquela coisa, e o bicho saía assim, dava aquela cipuada com aquele chicote, aquele cabo. E eu falei, vou levar para casa. Aí disseram, olha, tá grávida, olha o barrigão. Eu levei para casa, quando eu cheguei lá, joguei num quarto de solteiro, o negócio tomou a casa toda. Mas não era para eu prender aquilo. Ter cuidado para que ninguém faça presa sua. Você é minha presa, você me pertence. Aquilo não me pertencia. E mesmo eu querendo aquilo, eu falei, vou ter que abrir mão. Peguei, andei tudo de novo, cheguei lá no pé de árvore que eu peguei e soltei. Vai embora, você é livre. É por isso que a gente vê, abençoados, tanto abuso, feminicídio, maridos que tiram a vida da própria, aquela que seria a sua companheira. E tem os abusos, né, de várias formas, porque as pessoas se sentem donas, querem prender. E é isso que o sistema religioso faz. Ele quer prender você, prender a sua mente. Se você sair daqui, você perde a salvação. Ah, pastor, mas aquela outra igreja também é evangélica. É evangélica, mas ali tem uma doutrina do diabo. Ah, pastor, mas aquela ali também fala de Jesus. Fala de Jesus, mas aquela ali também tem isso, tem aquilo. Então, ela quer que você seja escrava sua. Tome cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de quem? De Deus? Dos homens, não é do diabo, não é do demônio, religioso, abre a mente. Não, porque aquela obra ali é do capeta. Não é a obra do capeta, é a obra do homem. Verdade. Não, porque aquela igreja ali, ela não é de Deus, não, ela é do capeta, não é do capeta, aquela ali é do homem. Se não está dentro do evangelho, não é de Cristo, é do homem. Por meio de filosofia, sabe? Vãs sutilezas, maquiavélicos, tudo projetado, maliciosos, sabe prender as pessoas. Como é que eu vou fazer para prender alguém aqui? Ah, eu sei que essa pessoa gosta disso, então é aqui que eu vou entrar, é por aqui, ó. Não, aquela pessoa ali é assim, então é aqui. Aí ele sai querendo agradar todo mundo, mas no intuito de prender também todo mundo. Eles não entendem o que é unidade do corpo, o que é comunhão plena, o que é participar para que todos sejam beneficiados. Não, são individualistas. Se tem empresário aqui, eu vou fazer culto dos empresários, porque são os ricos. Se tem pobre desesperado, eu vou fazer culto para aqueles que estão pobres, falidos, e eu vou dizer, vá lá, venda geladinho, traga o dízimo para Deus, que um dia tu fica rico. Os intelectuais tem também, tem o culto lá dos acadêmicos. Tem que ter, para quê? Para manipular. Por meio de vãs filosofias, sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Mas ele leu a Bíblia, e daí? Obreiros fraudulentos atuando em nome de Cristo. Eles leem, mas eles manipulam, distorcem, convertem a graça de Deus, como disse Judas, não Iscariotes, o Judas apóstolo, o irmão do Senhor, em dissolução.
18, Colossenses 2:18. Ninguém atue como árbitro contra vós. Ninguém atue na tua vida como árbitro. O que é vamos trazer para o literal, né? O que é um árbitro de futebol, por exemplo? Ele apitou, parou, é ele que vai dar a sentença ali, cartão vermelho, cartão amarelo, aquela coisa toda. Ou seja, ele está ali, claro, no exercício de cumprir, né, um dever tal. Tá tudo bem. Mas o que Paulo está dizendo é que ninguém seja um árbitro na tua vida para dizer para você, ou para obrigar você, ou para mandar em você. Sou eu que mando em você. Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu vi isso, irmão? Você não vai viajar. Ô, meu pastor, estou querendo viajar aqui com meu... Não vai viajar. E não é dizer assim. Não é, tá pensando que é assim? Não, você não vai viajar não. Fica aqui, que a gente vai fazer uma festividade. A gente vai... Fica aqui, não vai não. A gente vai sentir falta de você. Nada disso. Não vai, ponto. Ah, mas eu quero ir. Não vai, eu sou seu pastor. Respeita a autoridade que Deus constituiu. Você é ovelha ou você é bode? É assim ou não é? E você? Bé! Aí você tem vontade de fazer, mas não faz. É por isso que eu digo que no sistema religioso tem um monte de crente incubado. É tudo engano. Não, claro, tudo modo de falar, mas não posso generalizar também. Mas a maioria das pessoas está por medo, por coação, porque existe um árbitro. Existe alguém ali dizendo, até ali você vai, aqui você vem, aqui você volta. Agora corta ali o cabresto para ver. Já era. A graça de Deus é esta tesoura que cortou esse laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A graça de Deus cortou esse cabresto, arrancou o véu. Agora em Cristo você revela realmente que você sempre foi. Porque no sistema você poderia até estar vivendo como um sistema, disfarçado, enganando e sendo enganado. Mas na graça não, a graça cai o véu, cai a mentira, cai a hipocrisia, tudo que está escondido se manifesta, porque a luz tudo revela, então não tem como ocultar por muito tempo, porque aquilo que está no teu coração se manifesta. E eu já vi muita gente da graça e largou a mulher, e pegou outra mulher, e disse que isso e que aquilo, e a carnalidade tomou conta. Eu falei, não se preocupe, não julgue, ele sempre foi aquilo. Ah, mas ele até já pregava a graça, esqueça, ele sempre foi aquilo. Mas agora ele não crê mais nada e está vivendo uma vida, traiu a esposa e largou e pegou outra e tal. Esqueça, ele sempre foi aquilo. Por quê? Porque a graça é luz e onde a luz chega, as trevas são dissipadas. São dissipadas. Como é que você identifica, irmão Elson, alguém em treva na graça? Você tem discernimento espiritual, irmão. Deus te deu sabedoria. Discernir quem está em treva na graça não é porque tem um irmão que é fraco em uma situação ali, passa uma dificuldade para superar algo ali. Não é isso, irmão. Isso aí é verdade, sabia? Jesus falou para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... O que adorar a Deus em espírito é verdade. Senhor, estou cheio de problema, estou precisando ser tratado nessa área, eu ainda eu me convenci que eu estou errado, mas eu não tenho forças para vencer isso. Isso é verdadeiro, irmão. Davi era verdadeiro. Deus olhou para Davi, achou em Davi um coração segundo o seu coração. E o que era que Davi aprontava? Mandou Uria para frente de batalha, pegou a esposa do homem, aprontou que só, mas quando Deus olhava, havia verdade e sinceridade de Davi. Estou fraco mesmo, falhei mesmo, me perdoe, Senhor. Sinceridade. Agora, a hipocrisia e a treva é quando alguém se manifesta para você, ó, estou bem, estou perfeito, mas você sonda que tem alguma coisa errada.
Aí você começa a perceber. Não, estou contigo, não abre, estamos juntos, tal e tal, graça e pai. Aí você começa. Ah, é porque eu acho que aquela pessoa. Ih, rapaz, já começou a revelar quem ele é, não o outro. Não, porque eu acho que não deveria ser assim, porque assim. Como assim? Não é contra mim, é contra aquilo que. Então, abençoados, o sistema religioso é isso. É uma convenção enganosa, dolosa, por causa dos árbitros que estão administrando. E não existe verdade. Afetando humildade é transparecendo, demonstrando ou fingindo uma certa humildade. Você sabia que tem gente assim? Pensa que humildade é falar doce. Que falar doce, irmão? Humildade não tem nada a ver com falar doce. Humildade é Pedro, e pega a espada e corta a orelha de Malco, e Pedro era impetuoso, e Pedro era brabo, e Pedro ia, mas um homem cheio de humildade. E Paulo repreendeu a Pedro na presença de todos, e Pedro poderia brigar com Paulo e dar um karatê em Paulo. Não, Pedro foi para casa, refletiu. Na sua carta, na sua segunda carta, ele disse: olha, amados, como o nosso amado irmão Paulo falou. Viu? Então não confunda personalidade com humildade. Porque muitas pessoas podem fingir para você te botar no bolso. Não, mas fulano chegou para mim assim, mostrando que era aquilo. Cuidado, irmão. Cuidado! Sonda primeiro. É igual quando a pessoa vai logo se casar. Não, porque eu vi que aquela pessoa veio e fez aquilo para mim. Aquela pessoa é assim? Eu tive um amigo que quando ele começou a se relacionar com a moça, e era cinema, e era chocolate, e era isso. Eu falei: rapaz, tu é isso? Você não é isso. Não, é porque eu estou conquistando. Foi conquistando? Eu conquistei minha esposa, foi dizendo: ó, filha, mora de aluguel, estou desempregado, a conta de luz está atrasada. Pergunta ela aí. Levei uma vez para ir comer na pizzaria com 20 conto que eu pedi emprestado, com medo da minha irmã Cris comer demais e eu ficar. Foi almoçar na minha casa, convidei, disse: vou convidar minha pretendente, vai almoçar na minha casa. Mas Deus já ministrava, ela tem que te conhecer como você é. Não esconda nada. Vou levar para almoçar na minha casa. Mas toda cheia de não me toque, faculdade, não sei o quê, né? Falei: bora lá, bora ver se tu é enviada de Deus mesmo ou é enviada de Satanás. E aí eu fui, comprei um peito de frango, também só fazia isso. Um peito de frango e fritei no caldo quinó. Olha, até cheirou. Peito de frango no caldo quinó e um refrigerante, uma saladinha lá e um arroz branco. A coitada veio, que delícia. Mentira, que ela nem gostava de frango. Comeu frango. Falei: isso aí. Entendeu que era assim. A gente se casou, graças a Deus. Agora e o outro? Que ia no chocolate e vai no cinema. Eu falei: rapaz, tu vai parar com isso um dia. Quando parou, e agora? Aí vem a cobrança: cadê? Tu mostrou uma coisa e é outra. Então a graça de Deus mostra quem você é, irmão. Tem nada de maquiagem. Não... Alguns se manifestam depois, o tempo vai passando e a graça vai tirando as crostas, o engano, o fermento, e depois a pessoa vai brilhando, manifestando Cristo. Se não, é porco e volta à lama. Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando, né, fingindo humildade, culto aos anjos. Tem um abençoado aí que afetua a humildade, né? Essa é muito, né? Mas tem um que é conhecido. Estou sendo perseguido. Igreja, me ajude. É só vítima, porque estão me perseguindo. E não sei o que, e o povo lá, tome Pix,
toma dízimo, e lá vai, o camarada é fazendeiro, é dono de tanta coisa, mas só faz chorar. Humildade o quê? Fingida. Não, porque eu sou muito humilde, porque eu abraço ali o leproso, porque eu abraço aqui o doente, depois vai tomar banho de álcool. Com nojo. Tudo jogo de interesse. Eu tenho que manter meu negócio. E para manter meu negócio eu preciso... Não é isso? Eu preciso conquistar os clientes. Tem vendedor que é péssimo. Tá lá de mau humor, mas quando pisou alguém na loja... Bem-vindo. Claro, tu que não vende teu peixe não. Mas a verdade ela não pode ser vendida. Ela tem que ser dada, doada. Então a verdade não vende, ela é isso aqui. Jesus disse assim: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, não tem vida comigo. 70 mil pessoas ali olharam para ele: dura esse sermão, quem vai suportar esse pastor? Caíram fora. Aí ficou 12. Jesus disse: se vocês não querem com eles não? Não, Jesus, 70 mil foi embora, só tem 12. Tu tem que abraçar e dizer: venha cá, minhas ovelhinhas. Não. Vocês não querem ir também não? Pedro disse: para que iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. É verdade que dói, confronta o meu ego, corta aqui dentro como espada de 2 gumes, mas me cura, me sara, me transforma. Para que iremos? Só o Senhor tem essa palavra aí de vida eterna. Mas Jesus sabia que mesmo assim ainda tinha fingido ali, ainda tinha fraudulento, ainda tinha Judas. Ainda tinha um que era o traidor. Eu não escolhi vocês os 12? Um de vós é um diabo, é Satanás, é opositor. Está aqui, mas não é daqui. Está na graça, mas não é da graça. Não pertence à graça, não vive a graça, não quer se relacionar com a graça. Culto aos anjos. É um tal de que está tendo visão. Para quê? Para prender as pessoas. Eu estou na igreja que Deus revela, que o anjo revela, o anjo desce, o anjo sobe. Aí a pessoa se vê indigna de ter um acesso livre ao trono da graça. Ela vai dizer: não vou depender desse irmão aqui, desse pastor. Se ele não orar por mim, eu não prospero. Se ele não orar pelo meu casamento não anda. Então vive ali, preso àquele sistema. Porque o pastor vê anjo, o pastor tem visão. Tem nada lá, firmando-se em coisas que tenha visto, que não viu em outra tradução, inchado vãmente pelo seu entendimento que? Carnal. Entendimento carnal. Tem nada de espiritual, é carnal. Mas usa o quê? O nome de Cristo. Por quê? Porque é um obreiro fraudulento. Ele não vai chegar e falar uma outra coisa. Não, é Cristo, não, é Deus, tal, mas... Então essas mensagens, abençoados, não atraem a maioria. É uma minoria, e dentro dessa minoria ainda existe uma peneira. É uma minoria, porque... E dentro dessa minoria ainda tem uma peneira ainda. Entendimento carnal, mente inchada. A mente já está tão cauterizada que eles falam tanto engano que eles mesmos acreditam. Eles falam tanto de diabo que de noite eles têm pesadelo com assombração. E diz diabo. Que diabo? É o diabo da mente dele. Eu tinha tanto medo do mundo espiritual, de diabo, de coisa, porque eu fui doutrinado assim. Eu esqueci a síndrome. Esqueci agora. Não sei o que é insônia. Já ouviu falar? Alguma coisa da insônia. Era uma situação que eu tinha, que à noite eu me assustava sozinho quando criança. Levantava o pé, batia na cama, me assustava. Aí minha avó dava um copo com água e ia deitar. Eu esqueci, cientificamente falando, não sei o que é da insônia, eu esqueci. E eu sonhava muito. E aí eu acordava assustado. Então eu achava que aquilo ali era coisas espirituais.
Então, quando eu fui para o sistema religioso, eu atribuí aquilo a demônios, a possessões, as coisas. E o sistema me ensinou isso. E eu comecei a expulsar essas situações na vida de pessoas. Então, eu acreditava que aquilo era demônios, era coisa. E aí o tempo foi passando, eu fui me apegando mais à palavra de Deus e aqueles sintomas, fui curado daquilo. Era só... Foi momentâneo. Só que agora o que acontece? Minha filha, Safira se assusta de noite do nada, dá aquele grito e fica no meio da cama assim. Eu falo, minha filha, eu chego em empurro, bufo, ela dorme. Ela vai dormir às vezes e a mamãe já dormiu e eu vou lá de noite. Aí eu vou meia-noite, coloco lá um travesseiro aqui para ela não levantar e bater a cabeça na parede. 3 horas da manhã, vou lá de novo, coloco o travesseiro, porque ela começa aqui, quando eu vou ela já está assim. Depois está assim. Só falta dormir plantando bananeira. Aí eu vou lá, coloco os travesseiros. Do nada, se assusta. Exatamente como eu tinha. Se é no sistema, leva para exorcizar. É demônio. Não. A ciência explica isso, eu esqueci. Depois vocês pesquisam aí, tá? Então, abençoados, mas é mais fácil o sistema religioso espiritualizar tudo, porque aí ele vai ter um cabresto para te dominar. Se você sair daqui, esses encostos vai continuar. Que encosto, irmão? Não tem nada de encosto. É o pastor que quer ficar encostado em você. Entendimento carnal, aí espiritualiza tudo e as pessoas saem acreditando nisso aí e tal. Se eu sair da igreja eu estou frito. Pelo contrário, às vezes sai e fica até livre. Por quê? Porque se livrou de um karma, de um engano. 2 Coríntios 11:13 diz assim: pois os tais são falsos apóstolos. Apóstolo quer dizer enviados. Os tais são falsos apóstolos, não foram enviados. Falsos apóstolos, falsos pastores. Não foi Cristo que levantou. Não tem aprovação de Cristo. É só religiosidade. Tanto é que você vê que um pastor saiu de uma igreja, ele fundou a dele, mas na dele ele já virou bispo. Aí ele consagra pastor e depois consagra bispo, e aí depois ele chama aqueles que ele consagrou e consagra ele apóstolo, porque ele sempre quer estar acima. Aí vem uns engraçadinhos até no meio da graça que diz que é pastor, bispo, profeta, evangelista, doutor e mestre em graça. Sim, todos os 5 dons ministeriais. Se convertemos. Eu sou pregador da graça, eu sou apóstolo. E quando o irmão começar o trabalho aí, pode colocar na placa a sigla lá do ministério dele, lá em São Paulo, Santo André. Eu falei, sai fora, rapaz. Pois tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Mas aí, disfarçando-se apóstolo de quê? De Cristo, irmão. Finge ser de Cristo. Ser de Cristo, ser de Deus, não é porque está com a Bíblia debaixo do braço e pregando em uma instituição religiosa, não, irmão. Vocês entenderam isso, mas muitas pessoas não sabem disso. Julga ser de Cristo, ser de Deus, porque diz que é evangélico, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser de Cristo é ser de Cristo. Ser de Cristo é ser de Cristo no trabalho, é ser de Cristo na comunhão, é ser de Cristo no seu lazer, é ser de Cristo onde quer que você vá. Você é de Cristo, manifesta Cristo, tem cheiro de Cristo, amém? Transmite Cristo. São obreiros fraudulentos, disfarçando-se apóstolo de Cristo. Mas prega, tem igreja cheia de membro, é importante, é intelectual, passa na TV, tem muitos seguidores. Não tem nada a ver uma coisa com essa, com a outra. 1 Coríntios 7:23. Fostes comprado por bom preço, não vos façais escravos do capeta. Que capeta? De homem. Homens, não tem nada. Você está com a possessão maligna, porque tem. Não é homem, a possessão maligna é uma mente carnal que é conduzida por homens, seja terceiros ou ele mesmo.
ele anda pela sua própria mentalidade. A mente dele é carnal, é maligna. Porque a carne não cogita das coisas de Deus, ela luta contra as coisas de Deus. Há uma luta constante. A mente humana, ela é tendenciosa ao erro. Se ela não for ministrada por Deus, no temor de Deus, ela faz besteira. Independente se ela está na lei, está na graça, está fora da lei, fora da graça. Graça que eu falo doutrina, né? Não fora do pacto, que não tem como. Fostes comprado por bom preço, Paulo já dizia aos seus ouvintes, não vos façais escravo de homens. Então a igreja prega que Cristo comprou. A igreja prega que Cristo morreu na cruz e deu a vida pelo pecador. A igreja prega que Cristo está reconciliando ou reconciliou. Mas quem governa não é Cristo. Usa só Cristo. Mas quem governa é o homem. Por quê? São fraudulentos. 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé. Tempos posteriores ou nos últimos tempos, como disse o apóstolo Paulo, dentro daquele contexto daquele cumprimento ali profético, né? Então Paulo diz que nos últimos tempos, no fim dos tempos, ou no fim dos séculos, depois a gente vai trazer uma mensagem sobre essa questão de séculos bíblico. No fim dos séculos, nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, deixarão de seguir a Cristo, se apostatar da fé e deixar de seguir o Cristo e voltar a praticar, no caso aí no contexto, a religiosidade do judaísmo. E era o Espírito que dizia isso expressamente, que nos últimos tempos, nos tempos posteriores, alguns apostatarão da fé. Por quê, irmão? Dando ouvido a espíritos enganadores. Aí entra o sistema religioso para confundir isso aqui. Porque tem gente que está se desviando da fé e está dando ouvido a espírito maligno. Então quem está falando aí na boca desse jovem não é Deus. Quem está falando na boca desse jovem aí é Beelzebu. É tranca-rua. É o espírito da pomba que cai, pomba que gira, pomba que pula. Dando ouvido a espíritos enganadores. Espírito aqui está falando de doutrina, irmão. Evento de doutrina, ensinamento deturpado. Espíritos enganadores. Porque João vai dizer no capítulo 4 da sua carta, primeira carta de João, capítulo 4, ele vai dizer: examinai se os espíritos procedem de Deus, porque o espírito que não confessa Cristo, ele não procede de Deus, não confessa aquilo que Cristo fez, mas ele é espírito do erro. E aí João conclui o raciocínio, porque há muitos falsos apóstolos. Então o espírito está alinhado ao falso apóstolo. Falso apóstolo, falso envio. Ele não foi enviado, ele diz que foi enviado, mas ele não foi enviado por Deus, ele é um falso apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado, ele não foi enviado. Então ele é um falso apóstolo que tem um espírito enganador, uma mensagem enganosa, fraudulenta, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, de ídolo, que era muito comum na época de Paulo. Os deuses, os demônios. Lembra quando Paulo entrou e viu lá vários altares e tinha um altar lá ao Deus desconhecido? Eram os ídolos, os demônios. Paulo disse que os demônios nada são. Ele disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Não é que o demônio é alguma coisa. Não, irmão, mas Paulo disse doutrina de demônio. Então tem um ensinamento de demônio. Mas Paulo também disse que o demônio não é nada. Porque se Paulo dissesse que o demônio era alguma coisa, então tudo bem, existiria um ensinamento acerca do demônio. Mas os demônios, disse Paulo, nada são. Por quê? Porque é uma cultura pagã religiosa. Logo a sua doutrina ou espírito enganador e a doutrina, o ensinamento acerca do demônio é só conversa para boi dormir. Aí o camarada vai lá e escreve um livro muito famoso que virou best-seller, não sei o que. Orixás, caboclos e guias, alguma coisa do tipo. E é um livro mais vendido. Doutrina de demônio. O camarada que saiu da religião de matriz africana, que foi lá, escreveu e falou, e bababá.
Aquele outro que saiu lá da igreja lá do feitiço, do sistema lá e escreveu, e deu para ele, contou as experiências, ele vai e escreveu. Não, doutrina de demônio, não é ensinamento de Cristo. É espírito enganador. Ontem eu coloquei um vídeo aqui, procurando, abrindo parênteses aqui, eu coloquei um vídeo alguns vídeos, né, no grupo de WhatsApp, e até coloquei no YouTube. Deixa eu esclarecer aqui, tá? Eu coloquei um padre falando sobre que diabo não é um ser espiritual, é uma natureza decaída, humana, caída. Um padre falando. Coloquei um teólogo também, renomado, falando sobre que nunca existiu Satanás e inferno, isso é coisa criada por Roma. Tá? Então eu coloquei um padre, um teólogo, e coloquei também acho que é um bandista, uma mulher com chapéu, ela dizendo que Satanás não existe. E quem tentou Jesus? Ela disse Satanás. E ela mesma pergunta, né, um diálogo entre ela e ela mesma, mas se Satanás não existe, por quê? E aí ela explica. E aí até minha esposa falou, Elson, não coloca isso não, porque a mulher é um bandista. Eu falei, não, eu estou colocando isso para as pessoas entenderem que a verdade de Deus, independente se a pessoa é um bandista, se é padre, se é teólogo, disse aquilo, a verdade é isso aí, e até eles têm que reconhecer isso. Porque se só nós falamos sobre isso, só esse povo que fala isso, ninguém fala isso. Aí quando o líder da igreja romana chegou e declarou, vamos cultuar Lúcifer, todo mundo estranhou, porque Lúcifer quer dizer portador da luz, e Jesus ele é a luz que ilumina todo ser. Aí ninguém entendeu por quê? Porque não vai na tradução, não vai na etimologia da palavra, e não entende que Lúcifer é uma palavra errônea colocada na Bíblia, que quer dizer portador da luz, e o portador da luz não tem nada a ver com Lúcifer, porque Lúcifer não é um ser, é um adjetivo. A estrela da alva. Mas as pessoas, é claro, eu corro risco, como eu falei, por amor à verdade eu corro risco de um pastor, de um irmão dizer, tá vendo que ela é do diabo? Ele colocou um vídeo de uma mulher que é um bandista, colocou um padre, colocou um teólogo, então ele não é crente. Olha a minha cara de preocupado. Quem diz, porque se a verdade estivesse na igreja evangélica, nós não estaríamos aqui com a Bíblia refutando essas mentiras enganosas. Doutrina de demônio, ensinamento acerca desses ídolos. 2:4 ou 4:2. Está lá. Pela hipocrisia de quem? De homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria, ou que tem a sua própria consciência cauterizada. A própria consciência já está cauterizada. Pela hipocrisia de homens que que falam mentira e têm a sua própria consciência cauterizada. São os homens. 2 Timóteo 3,6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. O que é ser levada de várias concupiscências? É porque houve aquilo que lhe é agradável. Então eles entravam e falavam. E nesse contexto, as mulheres, no nosso contexto, não só é a mulher, mas no contexto que Paulo se referiu, as mulheres eram levadas de várias concupiscências. Ou seja, o pregador, o obreiro fraudulento, ele entrava nas casas e ele falava exatamente aquilo que as pessoas queriam ouvir. Por isso que tem gente que chega aqui, senta aqui e depois some. Porque queria ouvir uma coisa que estava na sua própria mente. A gente chega aqui e expõe o evangelho, não gostei, vai embora, tchau. Porque se fosse para falar o que você quer ouvir, então eu ia deturpar a palavra, manipular, porque eu quero você aqui. Eu quero que você esteja preso a mim. Eu quero ser seu árbitro. Eu quero que você seja minha presa. Então, o que é que você quer ouvir? Qual o desejo? Eu sou o gênio da lâmpada mágica. Não pode ser assim. Eu não posso te prender, como uma frase que o irmão Geraldo usa, né? O que te prende aqui não é a cerca, é o alimento. A gente não pode colocar cerca. Você é livre. Livre, mas você não é livre da sua consciência com Deus. Você é livre de mim, livre dessas paredes, livre dessa mensagem que eu estou falando, mas você não é livre de uma consciência que você deve ter com Deus. Alguém diz assim, graça, irmão, você tinha que dar um jeitinho para
segurar mais o povo porque você deixa o povo muito livre. Mas isso é liberdade de Cristo. Eu sou doido de tentar segurar quem Cristo libertou? Se eu não estou preso, eu vou prender alguém? Aí eu teria que manipular. Não posso, de jeito nenhum. Ah, mas se você deixar muito livre, as pessoas vão fazer o que elas bem entenderem. O que elas bem entenderem não é o que elas estão entendendo de Cristo. É outra história. Aí vai pagar o pato, né? Vai sofrer as consequências, vai colher pelo aquilo que planta. Mas eu não posso me responsabilizar pela consciência do outro. Amém? Levadas de várias concupiscências, falando aquilo que elas queriam ouvir. 3:7. Sempre aprendendo. Sempre aprende alguma coisa, né? Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Você já viu que é assim? Está sempre aprendendo uma coisa. Aprendeu aqui uma coisinha, aprendeu aqui uma... mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Estão sempre atrás de novidades, mas não conhecem a verdade. Tito capítulo 1, versículo 10. Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, aquele que sustentava a pregação da lei de Moisés. Especialmente eles, cuidado com ele. Paulo disse, há muitos insubordinados, faladores vãos, especialmente, principalmente os legalistas, os da circuncisão. Tomem cuidado com ele. E são muitos insubordinados, desordenados, desordeiros. Deus não ordenou. Eles não se sujeitam, não se submetem a Cristo. Eles se submetem aos homens. Aí a graça de Deus chega. Você aprende o que é se sujeitar a Cristo e não ao homem, ainda que a tua vontade seja contrária. Aí a gente aprende com Cristo, né? Passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E a graça é assim, me dê, Deus quieto, eu quero, Deus não fala, ou seja, Deus não manifesta aquilo. Aí eu digo, não quero mais o Senhor, vou me desviar da graça. Como assim? Porque Deus não me deu? E me dá como? E aí vem as frustrações e decepções, porque Ele preparou a obra de antemão para que você andasse nela, mas só que eu quero sair da obra que Ele preparou e eu quero andar na minha obra. Aí não vai dar certo, porque Ele não vai mudar o propósito, disse Jó. Ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Ninguém pode frustrar. O propósito que Ele estabeleceu é o propósito dele, é aqui e é aqui. Ou eu ando aqui no propósito que Ele estabeleceu na caminhada dele, ou eu pego atalho, pego desvio e pago o preço. Abraão disse, vou me relacionar com H e vou ter um filhinho. Vai H e o filhinho para lá, porque eu não mandei você fazer isso. Ah, mas foi Sara. Sara mandou? Mas não foi eu que mandei. Viu? O pastor mandou? Mas não foi eu que mandei. O pastor disse que pode, mas a tua consciência não disse que pode. Então um exemplo que eu vou dar. Se o irmão chega para mim e diz, irmão Elcio, isso em graça pode? Aí eu digo assim, irmão, pode. Mas e você? E a tua consciência com Deus, será que pode? Porque talvez o pode meu pode não ser o pode teu. Eita! Misturei aqui, né? Talvez a liberdade minha pode não ser tua liberdade. Então o pode que eu digo que pode, dentro da doutrina, dentro do entendimento, talvez para você não se sinta bem. Então não vá. Ah, mas o pastor disse que pode. Eu disse que pode? Eu disse que pode dentro do entendimento bíblico. Mas eu não disse que você pode. Confundiu não, né? Eu creio que não. Então vamos encerrar. Tito, já passei do horário aqui. Tito, capítulo 1, versículo 11. Aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por quê? Torpe e ganância.
São obreiros fraudulentos que o ensino deles é justamente por torpe ganância. Amém, amados? Graça e paz, graça eterna, e fique com essa palavra no teu coração.